Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos nos colocar de pé. Temos a visita da irmã Evódia. Deus abençoe. Eu creio que os demais já são costumeiros, né? Então, vamos ler em Apocalipse no capítulo 13. Depois o capítulo 18. Apocalipse capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 11. A besta que subiu da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos ler também, irmãos, o capítulo 18 de Apocalipse e o versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, nosso Pai amado, nós queremos primeiramente, Senhor, apresentar nossa vida diante de Ti e pedir que o Senhor purifique, Pai, nossos corações através do Teu sangue, Pai. Nós precisamos crer e receber esse perdão da Tua parte, meu Deus, para nós continuarmos firmes, meu Deus, e não ouvirmos a acusação do tentador, Pai, mas sabermos que o Senhor nos perdoa e que nós lutaremos a cada dia para estar em Tua presença, Pai. De forma alguma, Senhor, nós jamais pensaríamos em usurpar o Teu sangue, sabendo que há disponível para nós, mas isso não nos dá motivo para estar em pecado, Pai. Nós queremos ser valentes, lutar e ser fiel a cada dia, Pai. Mas quando falhamos, buscamos, Senhor, esse perdão que é tão importante para a nossa vida, Pai. Nos ajuda, meu Deus, fala conosco através da Tua palavra, nos orienta, nos instrui, Senhor. Redarga a nossa vida, Pai, e nós entregamos nosso ser a Ti, corpo, alma e espírito. Que a Tua palavra, meu Deus, possa achar um lugar em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tema, conforme o Senhor nos dá, que é a marca da besta. E é um tema muito importante, segundo o profeta de Deus. Ele fala em uma de suas mensagens, ele diz que é um dos temas mais importantes, são a marca da besta e o selo de Deus. São temas muitíssimo importantes para a nossa vida e que a gente deve sim buscar em Deus, saber do Senhor e saber o que nós devemos fazer. Porque com certeza nós não queremos a marca da besta. Nós desejamos sim o selo de Deus.
Inclusive, hoje pela manhã, nós lemos a pergunta do CODE, volume 1, a quarta pergunta, onde se tratava do dia de sábado, ou do descanso. E nós pudemos ver nessa parte da manhã que a guarda deste sábado não é a guarda de um dia literal, mas sim a guarda do descanso, o verdadeiro descanso de Deus. Nós vimos que sábado não é o nome do dia da semana. Quem colocou o nome nos dias da semana foi realmente o calendário romano. Colocou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta. E no sétimo dia eles colocaram o nome sábado sobre o sétimo dia. Mas sábado não é o nome de um dia da semana. Entendem isso, irmãos? Sábado significa descanso. Perante os textos bíblicos, sábado significa descanso, repouso. Então, o nosso repouso, o nosso selo, ele está compreendido dentro do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso sábado, o nosso descanso espiritual. Amém? Mas nós vamos falar um pouco sobre essa marca da besta, aonde aponta aqui para nós em Apocalipse 13, onde nós lemos: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nós temos esse livro de Apocalipse, irmãos, e nós sabemos que ele é um livro simbólico, cheio de símbolos. Mas também nesse mesmo livro tem uma promessa de Deus que ele fez para os seus filhos, para os crentes, aqueles que creriam em sua palavra, que na voz do sétimo anjo, todos os segredos de Deus seriam revelados para nós. Vocês creem que Deus fez esta promessa? Está escrito na palavra. E nós entendemos e cremos de todo o nosso coração que Deus cumpriu esta promessa através da vida do seu servo, William Branham, sendo ele o sétimo anjo enviado à igreja, e nós conhecendo os outros anjos. Anjo significa mensageiro. Não aquele anjo celeste de asas. Aquele não. Este é o anjo que traria a revelação. E Deus sempre usou o homem para falar a outro homem. É a maneira como ele escolheu. Isso desde lá atrás, quando Deus veio falar com o povo, e começou aqueles trovões e relâmpagos, e o povo disse: fale Moisés e não fale Deus, para que a gente não morra. Então Deus determinou falar com o homem através de outro homem. Então esse sétimo anjo, estes 7 anjos que Deus enviou para a sua igreja, durante todos esses 2000 anos, eram anjos homem, que traziam uma mensagem. Assim como João Batista também. João Batista foi chamado de quê? O anjo do Senhor que preparou o caminho para o Senhor. Não era essa a promessa? Em Malaquias 3. Então, esse anjo que viria para declarar os segredos de Deus para nós, ele declararia também esses mistérios, estes símbolos de besta, de marca, de tudo isso, seria declarado por esse anjo para que a gente não seja enganado. Porque haverá algumas pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que não serão enganados por esse grande engano nesta era final. Nós estamos vivendo a era final, onde o diabo vai cumprir o seu propósito. O propósito do diabo era de ser adorado no lugar de Deus. Quantos sabem que esse foi o primeiro pecado lá no céu? Não foi nem aqui na terra. O primeiro pecado começou antes mesmo de vir aqui na terra. O diabo queria se exaltar a mais do que Deus ser adorado. Então, de lá para cá, ele vem desenvolvendo o seu plano e ele vai ser adorado sim, mas não por todos. A Bíblia diz que haverão uns que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que não dobrarão seus joelhos para Satanás. Portanto, Satanás não vai ter todos os joelhos dobrados diante dele.
Mas Jesus Cristo vai sim. A Bíblia diz: todo joelho, no céu, na terra, em qualquer lugar, se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Satanás não vai ter esse privilégio. Ele vai ter um grande número de pessoas, mas não todos, porque os eleitos jamais se dobrarão para ele. Então, o profeta de Deus visitando aqui, ou visitando o Vaticano, ele teve a oportunidade de visitar o Vaticano. E ele foi lá no intuito de ter uma conversa com o próprio Papa, no tempo em que ele foi lá. Mas como não houve a oportunidade dele falar com o Papa, porque ele deveria entrar, se ajoelhar e beijar o anel à mão do Papa. Era a ordem que tinha para poder falar com o Papa. Então o irmão Branham disse: se é nessas condições, então eu não vou falar com ele. Porque somente a Deus adorarás. Só a Jesus Cristo é que a gente se dobra. Então ele não teve a oportunidade de falar com o Papa. Mas com certeza a viagem que ele foi ali não era em vão. Deus tinha outros propósitos. E assim foi quando ele estava caminhando ali pelo Vaticano, e ele chegou na parte onde fica o museu, onde fica guardado as coisas, e estava ali a coroa tríplice que o Papa usa. E nessa coroa tríplice existia uma frase que estava escrita em latim: Vicarivi Filii Dei. Vicarivis Filii Dei. Esta frase traduzida significa vigário do Filho de Deus, ou no lugar do Filho de Deus. Veja bem a intenção dessa coroa, irmão. No lugar do Filho de Deus. Então, aqui disse aquele que tem sabedoria. A sabedoria, ela vem unicamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a sabedoria. É o próprio Deus. Então ali estava o profeta cheio da sabedoria, cheio do Espírito Santo. E ali Deus abriu os seus olhos e ele tomou aquela palavra, tomou os algarismos romanos que tinham valor numérico nesta frase, Vicarivi Filii Dei, e quando ele fez a soma, exatamente deu 666, porque é o número de um homem. É certo, irmãos, que nós já ouvimos todo tipo de coisa para tentar assombrar as pessoas com chip, com www, o código de barra nas mercadorias. Tudo isso com certeza pode e será usado por esse sistema. Mas não é nada disso que a Bíblia está tratando aqui. A Bíblia está falando de uma maneira espiritual. Por isso que o sétimo anjo deveria vir para esclarecer essa parte para nós. E aqui diz claramente que não é o número de um computador, de um chip, mas é o número de um homem. E esse homem esse homem colocaria essa marca nas pessoas. E é aí onde nós vamos ver um pouco nessa noite. Porque não tem nada a ver com chip. Não tem nada a ver com essas coisas naturais. Isso simplesmente é o diabo tentando desviar a atenção das pessoas para a coisa correta. Eu vou ler aqui algumas coisas. Inclusive, o irmão Branham disse, isso não é direcionado a uma pessoa, nem a uma religião. Nunca eu estou falando contra as pessoas. Eu sempre falo contra o sistema. Eu espero que você entenda dessa maneira. Esta palavra é contra o sistema. Não é pessoal. Não é para uma religião direcionado. Mas é contra todo o sistema errado que surgiu nessa terra e que Deus enviou a sua palavra para que nós pudéssemos ser esclarecidos e não cairmos no engano. Porque a voz vai falar para nós, a voz desse terceiro ai vai dizer para nós: sai dela, povo meu. Amém? Vocês creem que esta palavra deve se cumprir? Esse sai dela, povo meu, é Deus ordenando que nós saiamos de algo. E esse algo que a gente vai falar nessa noite. Porque nenhum de nós quer estar marcado por esse algo. Nós queremos sair desse algo e ser marcado pelo selo de Deus, que é o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção.
Então nós queremos, só podemos receber o selo de Deus se sairmos dela, povo meu. Dela o quê? Desse sistema que estaria no seu auge e amadureceria até chegar ao que tem chegado. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós estamos vivendo no tempo em que não só é palavras escritas, mas nós estamos vendo isso se materializando. Quando o irmão Brana pregou esses assuntos, ainda ficou suspenso. As pessoas lá diziam, isso é uma loucura que esse homem está falando. O que nós vamos ver aqui. Ó, que loucura, que coisa, isso é impossível de acontecer. Mas nós somos privilegiados porque não vamos pensar isso, porque nós estamos vendo isso acontecer. Agora nós estamos vendo. Esta semana houve a reunião entre o Papa e o povo pentecostal. E este acontecimento, com certeza, está enquadrado na Bíblia em algum lugar. E é o que nós vamos descobrir nessa noite com a ajuda de Deus. Porque esse sistema, irmãos, ele vem sendo amadurecido pelo diabo, até chegar no seu auge. E nós já estudamos aqui sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Quantos sabem que Deus revelou em sonho ao rei Nabucodonosor, depois trouxe a interpretação pelo profeta Daniel desse reinado maligno que estaria com poder dominando sobre a terra. Deus mostrou no sonho. O rei Nabucodonosor teve aquele sonho daquela grande estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, as pernas e as coxas de bronze e as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Então, Deus, através de Daniel, interpretou para ele, mostrando que ali seria 4 reinos que surgiria na terra, dominando o mundo inteiro. E um reino afundava para dar lugar ao outro, e afundava para dar ao outro, e o 4º e último reino. Esse iria até a volta de Jesus, a volta física de Jesus. Então nós vimos que se cumpriu exatamente. Agora, por trás desses 4 reinos, espiritualmente falando, está quem? O diabo traçando o seu plano, que é de dominar as pessoas e ser adorado por elas. Amém? Então nós vimos que o primeiro reino, a cabeça de ouro, o próprio Daniel declara, era o rei Nabucodonosor. Depois veio os Medo-Persas. Depois veio o reino grego. E por último veio o reinado romano. O reinado romano foi o último reinado da terra, império, que dominou aquele reino de Alexandre o Grande, o grego. Então dali, o reinado romano, inclusive foi o que crucificou, ou usou o poder federal para crucificar Jesus. Quando Jesus veio na terra, esse era o poder dominante da terra, era o reinado romano. Já tinha caído 3 desses reinos. O babilônico, o Medo-Persas e o grego. Isso você pode ver nos livros até de história mesmo. Toda a história conta isso. Então o 4º e último reino era o romano. E era um reino pagão. Ele não tinha nada a ver com o cristianismo. Roma não tinha nada a ver com Jesus. Então eles eram um reino pagão que adorava deuses, Júpiter, Marte, tudo isso. Então aqui em Apocalipse 13 mostra que essa besta, esse poder, ele estava ferido de morte. Depois que passou a crucificação, 300 anos após, ele ia afundar e ia se acabar o reinado romano. Mas ele recebeu a cura, a Bíblia diz. Essa besta recebeu a cura da sua ferida. E essa cura exatamente foi quando ele se uniu com a religião cristã. Houve uma união dos crentes ou cristãos nominais. Não os cristãos espirituais, irmãos. Há na terra cristãos nominais e cristãos espirituais. Você entende isso, né? Que há sempre esses 2 grupos e eles caminham paralelo. Então ali houve um casamento entre o Império Romano pagão e a Igreja Cristã Nominal de Roma. Desse casamento ele recebeu a cura, porque já ia afundar o Império Romano. Mas ele levantou-se novamente, não mais como Roma pagã,
imperial, mas uma Roma papal. Então mudou o sistema. O diabo mudou o sistema. Ao invés dele perseguir e pela força bruta e ameaçar, embora passou um bom tempo fazendo isso, mas agora ele está desenvolvendo uma maneira enganosa de seduzir as pessoas, de juntar as pessoas no seu domínio para executar o plano do diabo, que é as pessoas adorarem a esse sistema. Mas Deus enviou justamente nesse tempo para a sua igreja a revelação de todos os mistérios de Deus. Essa revelação é a única coisa, irmãos, que se ela entrar no seu coração, vai lhe dar a capacidade de sair dela, povo meu. E saber onde você está firmado e se preparando para ser arrebatado. Não ficar envolvido com essas coisas aqui da terra. Porque grande será o engano. Grande está sendo o engano. E como eu disse, quando o irmão Brana falou, onde a gente vai ler aqui, ele até disse, muitos vão dizer que é improvável que isso aconteça. Nós vamos ler sobre isso, que é essa marca da besta. E também sobre essa imagem erigida besta. Besta, nós entendemos que é um poder. A besta que subiu do mar. Não é um monstro, fez daquele Godzilla, aquelas coisas que vai sair e vai engolir as pessoas. Não tem nada a ver com isso. E são os pensamentos naturais. Mas a besta é um poder. E mar significa pessoas. Multidões de pessoas. E esse poder vai subir sobre as pessoas. Está dominando multidões de pessoas. Mas vamos ler aqui o que diz o profeta. Veja. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão. Essa mensagem foi pregada em 1960. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igreja. Este concílio mundial de igrejas é a imagem erigida à besta. Apocalipse 13, 11 ao 18, onde nós lemos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Porém ela foi curada de sua chaga mortal quando se uniu à igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade. E desse modo tornou-se o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela
e ela assumirá absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igrejas. Amém? Quantos sabem que a Igreja Católica Romana ela é chamada de a mãe das prostituições da terra? Então ela é a mãe porque é a primeira igreja organizada pelos homens. Não a igreja cristã que nasceu em Pentecoste. A Igreja Católica Romana é a primeira igreja organizada pelos homens. Portanto, ela é a mãe. Ela quem gerou todas essas outras filhas. E elas, justamente agora na parte final, as filhas estão voltando para a sua mãe, formando essa imagem da besta. A imagem da besta é o Concílio Mundial de Igreja, que estão se ajuntando para render a autoridade à primeira besta que subiu do mar, que é a mãe, a Igreja Católica Romana. Ela vai ter domínio sobre esse concílio mundial. E o plano do diabo será executado. Mas os eleitos estão sendo revelados para não serem marcados por essa besta. Amém, irmãos? Veja, suas filhas estão bem ao lado dela e ela assumirá absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igreja. Isto pode parecer improvável para alguns, porém na realidade é muito simples de todos verem, porque nesse momento as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é este controle. Ó irmãos, quando o irmão Branham disse isso, no ano de 1960, com certeza disseram, isso é um falso profeta, isso é uma loucura. Dizer que a igreja cristã, a igreja de crentes, pentecostais, se unir com a igreja católica, eu não digo nem 60 anos, há 15 anos atrás, se você dissesse isso, você ia ser tido como louco. Não, não pode de jeito nenhum. A igreja católica, os crentes se unir com a igreja católica, não pode, isso é uma loucura. Mas não é loucura, irmão. É a palavra, assim diz o Senhor, de um profeta verdadeiro de Deus, que veio cumprir a palavra de Deus. E nós já estamos vendo, esta semana houve a reunião entre os pentecostais e o Papa da Igreja Católica Romana. Isso é simplesmente, puramente o cumprimento desta profecia que Deus falou através do sétimo anjo, revelando os símbolos do livro de Apocalipse, porque é uma promessa de Deus. E o crente, o cristão, ele crê em todas as promessas que Deus faz. Ele olha para a promessa. Assim como aqueles olharam para Jesus, entrando, montado no jumentinho, eles não foram procurar outra coisa, um cavalo branco, uma coisa bonita, uma espaçonave, alguma coisa, não. Eles olharam exatamente o que Deus tinha prometido. Deus prometeu que ele entraria montado no jumentinho. E assim aconteceu. E eles viram a promessa. Assim Deus prometeu não um grupo, ou um seminário, ou teologia para revelar os mistérios de Deus. Não, ele prometeu enviar o sétimo anjo que revelaria todos os seus mistérios. E Deus cumpriu a sua palavra. Deus tem cumprido a sua palavra, tem revelado esses mistérios, e nós não estamos cegos, mas estamos vendo exatamente o cumprimento da palavra de Deus. Por isso nós saímos dela. Sai dela, povo meu. Há uma ordem, irmãos. Esse terceiro ai está para explodir a terra. O primeiro ai foi a Primeira Guerra Mundial. O segundo ai, a Segunda Guerra Mundial. E agora o terceiro ai culminará com a Terceira Guerra Mundial. Mas o anjo está dizendo, sai dela, para que não incorrais nas suas pragas. Porque o juízo de Deus descerá sobre essa terra. Haverá um período chamado de a grande tribulação. 3 anos e meio de castigo, de juízo de Deus sobre essa terra, porque as pessoas rejeitaram a salvação. Estão rejeitando a salvação, irmão. Muitas vezes até nossos familiares, conhecidos, vizinhos, você mostra a palavra, mas as pessoas rejeitam a salvação. Rejeitam o que Deus faz na simplicidade. E quando se rejeita isso, não tem outra coisa a não ser passar pelo juízo de Deus. E esses 3 anos e meio vai ser terrível. Se nós já estamos sentindo o calor disso, porque
É muita coisa para desanimar o nosso coração, irmãos. Muito problema, muita coisa. O diabo tentando perturbar. Mas graças a Deus que a revelação da palavra é que tem nos animado e nos mantendo firme nessa palavra. E nós vamos sim ser arrebatados dessa terra. Amém? Então veja, esse calor a gente já está sentindo. Imagine quando chegar verdadeiramente esse fogo. Porque vai ser 3 anos e meio, pestes, pragas. Vai cair tanto problema que o povo vai odiar o povo de Israel, porque de lá os 2 profetas vão ficar chamando essas pragas. E quando eles forem mortos, a Bíblia diz que as nações vão se presentear. Mas logo eles ressuscitam. E aí o desespero é maior, porque estourará a 3ª guerra mundial. E essa terra vai virar uma bola de fogo. Segundo a carta de Pedro, diz que os elementos vão se fundir. Vai derreter tudo. Para dar lugar ao milênio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O reinado milenial. Mas veja, era improvável. Como pode, William Branham, você dizer uma coisa dessa? Veja, as igrejas estão controlando a política. E no tempo oportuno, manifestarão exatamente quão grande é esse controle. O tempo oportuno que o profeta falou tem chegado, irmãos. Veja você, vamos botar 20 anos atrás. Ninguém ouvia falar difícil de você ouvir falar de pastor e deputado, pastor e prefeito, pastores isso. Veja como a política invadiu a igreja a um ponto de ser uma nojeira diante dos olhos de Deus. Deus abomina essa politicagem, principalmente dentro da igreja agora. É uma coisa terrível, políticos fazendo politicagem nos púlpitos das igrejas. Que coisa horrível. Mas Deus tem uma voz clamando contra essas coisas. Irmão. E que o nosso púlpito sempre permaneça limpo dessas coisas. Mas veja, no tempo oportuno, se aconteceria isso. E hoje você vê que muitos que se dizem religiosos cristãos envolvidos com a política desse mundo. Porque a mãe nasceu assim. A mãe nasceu da união da política e da religião. Introduziu o paganismo na adoração. Então as filhas da mesma forma. E elas vão se ajuntar no grande concílio mundial de igreja para render a força à sua mãe. E ali o diabo concluirá o seu plano. Mas graças a Deus por ele nos livrar disso. Este movimento ecumênico terminará com Roma na liderança. Ainda que as pessoas não imaginassem assim. Será assim porque Apocalipse 17, 3 ao 6, é declarado que a prostituta, mistério Babilônia, está sentada sobre a besta. Ela está controlando o 4º império. Essa igreja romana está fazendo isso. Com o sistema mundial de igreja sujeito a ela, Roma estará controlando a essa imagem, que é o sistema de igreja. Será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igreja ou ficar à mercê da situação, porque não podem comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Esta marca na cabeça, veja bem, não vá cair nas ilusões do diabo. O diabo já inventou carimbo, chip, é tanta coisa que a gente vê, e a gente vê que é um fantoche. Um fantoche, vocês sabem que é um bonequinho que é para tirar a atenção da pessoa. Então ele fica fazendo aquele fantoche, enquanto você está olhando para ali, ele está marcando por trás, a pessoa nem sabe. Muitos já estão marcados e nem sabem que estão marcados. Que coisa! Só Deus para nos dar a revelação e sair dela. Veja bem, desse modo, todas as pessoas têm que pertencer. Essa marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarismo e etc. E a marca na mão, que significa fazer a vontade da igreja mundial. Com esse grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva.
Essa imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que a necessitam. Porém, antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada desse mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Então, portanto, irmãos, não temais. Sejais firme, forte, porque a promessa de Deus para nós é gloriosa. Quando se começar esse aperto, essa perseguição desse sistema, nós seremos arrebatados dessa terra. Que Deus nos encha com a sua palavra, nos dê a sua coragem, nos dê a revelação, para nós vermos os acontecimentos e identificarmos na palavra, irmãos. Você tem que pedir a Deus para que Deus te dê esse entendimento, para que Deus te dê a sabedoria do Espírito Santo e você veja os acontecimentos e possa identificar os acontecimentos e sair dela, povo meu, porque essa é a ordem de Deus. Logo no princípio, os apóstolos queriam fazer a separação, separar logo o joio do trigo. Mas Deus disse, não, isso será na parte final, no tempo da colheita. E nós estamos exatamente no tempo da colheita. Quantos creem que nós estamos no tempo da colheita? O irmão Brando diz na página 340, um pouquinho antes, onde a gente leu. Veja. E todavia é o tempo de colheita. Então tem de chegar em cena, nesta era, aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos, que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tem de amadurecer. E para ele, Deus está enviando o mensageiro profeta, com o ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. Eles o ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra, até tornarem-se uma noiva palavra. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Amém, irmãos? Então, saindo dela, nós devemos ouvir uma palavra pura e a fé verdadeira, para que nós desenvolvamos esse arrebatamento. Porque até isso o diabo tem perseguido. Nós saímos dela, mas o diabo está perseguindo e trazendo muitos enganos e credos para você não reconhecer que você é essa noiva palavra. Você deve reconhecer que Deus te separou para ser a noiva palavra, ou a própria palavra encarnada aqui na terra novamente. E o diabo vai tentar seduzir, enganar, mesmo você saindo dela, mas ele vai atrás para tentar enganar e cegar você para isso. Porque aí você permanece preso de qualquer forma. Mas que Deus nos liberte completamente de toda a incredulidade. E que possamos crer nessa grande promessa de Deus que Ele fez para nós através do sétimo anjo, trazendo a revelação da palavra. Veja o que diz aqui. Agora, 134, a mensagem é a obra-prima de Deus. Nós já estamos indo para o final, irmãos. Veja, agora Deus, a palavra, no princípio, ele era independente de todos os outros, de tudo mais, de todas as outras pessoas. Agora, eu não quero dizer isso para ser diferente. Deus é segregacionista. Sabia disso? Fala-se de integração. Deus é segregacionista. Ele certamente é. Ele separa seu povo do mundo. Ele separou Israel, sua nação. Ele está tentando separar sua igreja do mundo. Mas a igreja quer continuar com o mundo. Mas seu povo ainda é segregado. Segregado para ele. Quem é ele? A palavra. Amém? Então Deus separou você. Você ouviu essa ordem. Sai dela, povo meu. Você saiu do plano do diabo, irmãos. Mas agora você deve entrar para ser a noiva palavra. Esse é o grande mistério para nós agora. Ser essa noiva palavra,
ou a própria palavra de Cristo manifesta através da sua igreja, através da palavra pura e a fé. Portanto, que Deus nos ajude a nos separar de toda a incredulidade. Não dê ouvido à voz do diabo. Ouça o que disse Deus através da sua mensagem prometida para esse tempo. Então sai dela, povo meu. Essa marca da besta. O profeta disse, agora essa noite é a marca da besta. Amanhã à noite, o selo de Deus. Eles são dois dos mais, suponham, assuntos mais vitais a serem falados neste dia. Porque verdadeiramente creio que estamos vivendo no tempo desta investigação de juízo de Deus. Creio que estamos exatamente no dia disto. E não queremos ser radicais. Não queremos ser fanáticos. Simplesmente queremos nos aproximar disto de uma maneira tão sensata quanto a Bíblia fala aqui. E ela é perfeita, naturalmente. Amém, irmãos? Então o que eu digo para vocês, vocês têm essa mensagem, a marca da besta, e também tem o selo de Deus. Quem não tem, aqui ainda tem alguns exemplares. Então que vocês possam tomar esses exemplares e possam ler, orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo, porque Ele vai te revelar. E com certeza você vai ouvir a voz dele dizendo, sai dela, povo meu. Nós cremos que quando somos batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos rejeitando essa marca trinitária. Não é um chip, não é um carimbo na testa. Não é nada dessas coisas naturais. A marca da testa é o que a Bíblia diz que muitos já têm a sua mente cauterizada pelas doutrinas dos homens. Então, Paulo já avisava, eu sei que quando eu partir, no meio de vós levantará homens maus, que atrairão discípulos após si. E eles ensinariam as suas próprias doutrinas. Então a Igreja Católica Romana nasceu de uma nova doutrina criada pelos homens, que se chama a doutrina da Santíssima Trindade. Quando tirou a suprema autoridade e unidade de Deus para colocar em 3 pessoas diferentes e fazer das pessoas uma adoração pagã. Se você adorar 3 pessoas, você está desenvolvendo uma adoração pagã. Mas quando você adora a única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é a rosa de Saron, que é o lírio do vale, o leão da tribo de Judá, ele é todas essas coisas. Se você o adora assim nessa revelação, você não está marcado por isso. Mas, de outra forma, você deve sair e perder essa marca do diabo e deixar que o Espírito de Deus revele a palavra, a deidade, ou a promessa para esse dia no seu coração. Que Deus os abençoe. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, gratos estamos a Ti, porque nós podemos ouvir a Tua voz e podemos atender o Teu chamado, Pai, porque o Senhor veio para nos livrar desses acontecimentos, desse engano que surgiria na terra, aonde a Tua palavra seria colocada de lado e o que estaria sendo posto no lugar seria denominações, religiões híbridas, misturadas com doutrinas de homens, Pai, a qual nós não queremos para a nossa vida. Nós queremos viver exatamente pela revelação da Tua palavra, que é dada pelo Teu Espírito em nossos corações, Pai. Por isso rendemos completamente nossa vida a Ti, que saia, meu Deus, todo orgulho, todo pensamento, toda ideia própria. Nós queremos esvaziar de tudo isso, para ser cheio com a revelação do Teu Espírito, através da Tua palavra, para que possamos conhecer e nos livrar de todo o mal que está desenvolvendo nessa terra, Pai. Nós desejamos e cremos que seremos arrebatados pelo Senhor como uma noiva palavra, a cada dia rendendo a nossa vida em obediência à Tua palavra. Perdoa nossas falhas, Senhor, renova a nossa fé, que possamos sair nesta noite alimentados, firmes, fortes, crendo em toda a Tua palavra, e nenhum desafio que o diabo colocar, nós não esmoreceremos, mas seremos valentes e permaneceremos firmes e fortes, para glorificar o Teu nome, Pai, porque a nossa vida, ela é colocada aqui nessa terra para dar glória ao Teu santo nome, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos a Tua proteção.
leva-nos de volta aos nossos lares, que a tua mão potente e poderosa nos livre de toda a seta do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.